Hoje minha rotina, 40 dias de jejum, 80 dias comendo. 40 dias de jejum, 80 dias comendo. O que eu faço entre um jejum e outro? Intermitente. 16 a 18 horas, praticamente todos os dias, sem comer. Eu acho que se nós entendemos, não só espiritualmente, mas de forma prática, até o impacto fisiológico na nossa saúde, o que é jejum, a nossa vida vai ser completamente diferente. E nós precisamos entender que isso é uma decisão. Ah, pastor, eu nunca tive um comando de Deus. Você não tem que esperar ter. Quando tiver, tem que obedecer. Mas nós temos que decidir que o jejum será parte da nossa prática de vida cristã. Quem está entendendo, diga amém. Agora, em terceiro e último lugar, aqui eu preciso um pouquinho mais de tempo do que os primeiros tópicos. Eu só quero diferenciar, né, aquilo que a gente encontra na Bíblia e que a gente pode chamar dos diferentes tipos de jejum. Nós temos uma classificação de pelo menos 3 tipos. O primeiro deles a gente chama de jejum total ou absoluto. É o mais austero. Esse, como diz a moçada, é punk, é severo, que é o jejum, né, de abstinência completa de alimentos e de água. Eu nunca fiz mais do que 3 dias. O limite que você costuma encontrar nas escrituras são 3 dias. O jejum que Esther convocou, 3 dias sem comer nem beber. O jejum que o rei dos ninivitas proclamou depois da mensagem de Jonas, né, foi de 3 dias sem comer e nem beber. No livro de Atos, quando Paulo, depois da visão de Jesus, da aparição do Senhor para ele quando ele se converte, 3 dias sem comer nem beber. Por que esse limite de 3 dias? Porque mais do que isso, você pode trazer danos para a sua saúde. Com 5 dias sem beber, alguém pode ver o seu corpo já começar a entrar em colapso. Ah, pastor, mas Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Isso aí a gente tem uma outra definição. A gente chama de jejum sobrenatural. Ele estava na nuvem de glória. Se você tentar jejuar sem a nuvem, você vai para a nuvem. Basicamente é isso, né? Eu digo isso, gente, porque eu sei que muitos amam o Senhor Jesus, mas eu brinco assim, o lugar para ter gente doida é na igreja, né? E se a gente não tiver orientações claras e específicas, você tem gente fazendo não só o que não precisa, mas o que não deveria. Agora, tirando o jejum total, absoluto, né, que não é uma prática tão comum nem nas escrituras de todo mundo, o que nós temos, em segundo lugar, nós classificamos de jejum normal. Esse é o mais comum, por isso chamamos de normal. O que é o normal? No jejum normal, você tem abstinência completa de alimentos, mas não de água. E Lucas, no capítulo 4, no verso 2, quando a Bíblia fala sobre Jesus, diz: nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Não diz que não bebeu, nem que não teve sede. Então, presume-se sempre que não há uma menção específica de que não houve uma ingestão de água, que há ingestão de água. Água não é alimento, mas seu corpo depende dele, né, para manutenção, para sobrevivência. Ele tem um papel importantíssimo no jejum. Agora, terceiro e último jejum, a gente, talvez o exemplo bíblico mais claro, né, a ser citado desse tipo, está lá em Daniel, capítulo 10, versos 2 e 3. Daniel falando diz: naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso. Outras traduções dizem manjar desejável. Não provei carne nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Eu e você precisamos entender que Daniel não está estabelecendo uma regra. Ele está falando do que ele fez. Daniel diz: por 3 semanas não me ungi com óleo. Você pega a orientação de Jesus, unge a tua cabeça com óleo, né? O que Jesus vai ensinar é que o jejum seria uma parte tão frequente da nossa cultura, né, daquilo que eu e você precisamos fazer, que você não precisa mostrar para ninguém que jejum. Aliás, a gente tem ensinado que o jejum não tem que ser tão sofrido. Eu lembro que quando eu nunca tinha passado ainda de 7 dias por muitos anos, meu limite era 7 dias, eu terminava com uma refeição, fazia mais 7, mas não passava disso. Eu tive uma conversa com o nosso saudoso e finado pastor Francisco. Francisco, enquanto eu fazia só 7, ele já tinha feito 30, 40 dias de jejum. E um dia eu procuro o Francisco e falo: Francisco, eu fiquei agora recentemente 3 dias numa chácara, trancado, para buscar Deus. Os primeiros 2 dias e meio eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar, de tanta dor de cabeça, irritação. Falei: eu jejuo para não pecar, mas no segundo dia eu quero matar alguém. Falei para ele: não está funcionando, né? Falei: cara, falta de foco, de atenção, o negócio só rendeu o último meio-dia,
Né? Eu falei, por que tem que ser tão custoso? E praticava, não é que não praticava. Ele olha para mim e a resposta dele foi, se já não tem a inteligência de se alimentar direito, no mínimo poderia ter a sabedoria de se preparar para um jejum. Falei para ele, falei, o que você está falando? Ele falou, primeiro vocês comem tudo errado. Tem um estilo de vida alimentar ruim. Ele falou, de onde você acha que vem essa dor de cabeça, todo esse mal-estar? Falei, da fome. Ele falou, não, isso é um processo de limpeza. Seu organismo está botando fora toxinas, está se limpando. Né? Ele falou, para começo de conversa, vocês vão entrar num jejum prolongado, no dia anterior faz a despedida. A gente não conhecia ninguém que não fizesse a despedida. A gente ia para a pizzaria, para rodízio de carne, ia, porque pensava, vai ficar uns dias sem, vamos dar o gás antes. Né? Era despedida. Coisa que todo gordinho sabe antes de fazer uma dieta, a gente tem a despedida. Né? A gente fazia a mesma coisa com o jejum. Eu falei para ele, você não faz a despedida? Ele falou, não. Ele falou assim, eu não só não faço a despedida, como eu tenho a preparação. Ele falou, eu já posso parar de comer a hora que eu quiser, eu não passo mal com você. Na minha cabeça estava pensando, quase impossível isso que ele está falando. Mas ele falou, ainda tem uma preparação. Eu falei, qual a preparação? Ele chamava aquilo de um processo detox. Né? Ele dizia, durante uma semana, eu como uma refeição ao dia. Em vez de aumentar o que eu como antes de um jejum, eu diminuo. Eu olhei para ele e falei, para, você jejua para jejuar? Assim, não há redundância. Ele falou, nessa única refeição, durante 7 dias eu tiro totalmente o consumo de carne, que normalmente tem uma alta quantidade de toxina. Tiro café, alguns chimarrão. Para mim, honestamente, meu organismo, eu parar de tomar café não faz a menor diferença, mas alguns sentem muito. Ele tinha todo um protocolo. E quando eu passei a adotar tudo aquilo, eu não quero gastar tempo falando disso aqui, mas nós temos orientações muito práticas, eu descobri que era possível sentar no jejum e não ter dor de cabeça. Demorou para entender outro macete, né? Que é qual? A fome, normalmente, é o seu corpo gritando pelo quê? Pelo padrão de energia que você está acostumado a dar. A energia que normalmente movimenta o meu e o seu corpo, glicose. Vem do quê? De um grupo alimentar que nós classificamos de carboidratos. Quando você parou de comer, entra em jejum, qual é a fonte alternativa de energia que seu corpo vai buscar? Glicogênio. É a glicose ingerida antes, que não foi toda consumida. Está armazenado nos seus músculos, em especial o fígado. Esse estoque vai durar no máximo 3 dias. Com 3 dias vai terminar. No 4º dia você vai entrar no que a ciência chama de cetose. É a queima de gordura, das reservas de gordura. É a outra fonte de energia opcional. Quando você entrar na queima de gordura, você não tem mais fome. Seu corpo trocou um alimento externo pelo interno. Eu pensando nisso, falei, cara, a gente não precisa sofrer os 3 dias. Com 3 a 4 dias antes de um jejum prolongado, eu tiro o carboidrato enquanto estou comendo outras coisas. Quando eu entro no jejum, já estou sem fome. Então o jejum deixou de ter o sofrimento da dor de cabeça, da irritação, deixou de ter o sofrimento da fome. Descobri algo que eu trato como inegociável, mesmo alguém que vai jejuar na água. A gente dá uma aula sobre isso no livro. Equilíbrio eletrolítico, reposição de sais. A baixa repentina de sal pode fazer mais mal do que a alta. Né? E tem coisas que você pode tornar ele menos doloroso. Outra coisa que descobri com o tempo, para quem pratica o jejum prolongado, né, com uma certa recorrência, treinar. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor treina os 40 dias? Eu falei, treino, e eu não estou falando de treino fofo. Estou falando de treino pesado, seja puxar carga, quantidade, né, de cardio. Aí eles me perguntam, como é que o senhor tem energia para treinar? Minha resposta é, eu não treino porque eu tenho energia. Eu tenho energia porque eu treino. Ou seja, Jesus disse que você pode ungir o seu rosto. As pessoas só percebem que eu estou num jejum de 40, porque hoje vai pelo menos 12 quilos embora. Né? Depois de uns dias, elas começam a perceber, emagreceu bem depressa. Mas eu e você podemos fazer disso, e não estou falando que você tem que fazer esse tipo de jejum. Eu só estou, de fato, dizendo que se eu e você tivermos mais compreensão, ele não precisa ser tão custoso, nem tão sofrido. Na verdade, ele acaba se tornando muito prazeroso, porque você abre temporariamente mão de alguns deleites que são inferiores, para ter um nível de acesso diferenciado a deleites superiores. Agora, não há regras a respeito disso. Mesmo quando a gente escreve, a gente dá sugestões. E por que eu estou dizendo isso? Porque o jejum parcial, ele vai atender muita gente. O primeiro jejum que eu fiz, gente, eu pulei uma refeição só, o almoço. E ainda junto com os amigos adolescentes fizemos, nós tomamos refrigerante, com medo de desmaiar sem glicose.
alguém soube, depois do nosso jejum, de uma refeição só, regada a refrigerante, que hoje nem é parte da minha vida mais, e esculhambou a gente. Eu lembro da pessoa falando, jejum de verdade, não põe nem bala na boca. Aí o cara esculhambou, eu pedi perdão até para Deus, falei, desculpa, aí foi mal, não sabia, prometo melhorar da próxima vez. Mas à noite, aquilo pelo qual eu e os outros adolescentes tínhamos jejuado junto, que era um assunto de oração de muito tempo, aquilo aconteceu e ninguém convencia a gente que era coincidência, né? Depois de tanto tempo de espera, a gente vê resultado. Foi isso que me incentivou a querer aprender o jejum. Quando eu soube que a gente jejuava 24 horas, eu dizia, mas não desmaia? Né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer aquilo, descobri que não necessariamente precisa ter desmaio. Eu soube de gente que jejuava 2, 3 dias. Minha pergunta era, não morre? Porque às vezes você não tem noção nenhuma. Então, o que eu tenho descoberto sobre o jejum parcial? Ele, em primeiro lugar, uma excelente ferramenta de iniciação. Porque tem gente que nunca começou e quer começar lá de cima. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, meu sonho é fazer esse jejum de 40 dias que você faz. O que eu preciso? Eu falei, quanto você já fez? Ele falou, não, nunca jejuei. Eu falei, começa de 1, na verdade começa de meio. Vai treinando, né, e subindo. Jejum intermitente, nós temos um apêndice inteiro escrito pelo Dr. Aldo no livro. É uma excelente ferramenta de treino. Você vai aumentando as horas sem comer, né? Você vai descobrir com o tempo que o seu corpo tem um poder de adaptação impressionante. Que o que você acha que é essa fome, que é impossível ficar sem comer, você adapta o seu corpo a isso, seja o tempo que você dorme, né? Tudo aquilo que nós fazemos, e é possível que você comece devagar. Mas eu descobri que o jejum parcial, esse praticado por Daniel, ele é uma excelente ferramenta de iniciação, de aperfeiçoamento, para aqueles que vão subir de nível, começar a fazer jejuns maiores. Eu oriento as pessoas, comece pelo parcial. Né? Agora, o parcial ele pode ser feito com inteligência. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum Daniel, 21 dias. Então ele não vai comer carne, vai comer legumes. Mas ele come arroz, feijão, batata, tudo fonte de glicose. Tem fome todo dia. Porque não vai entrar na cetose. Ou seja, existem formas mais confortáveis e inteligentes de fazer. Um amigo meu um dia me abordou, ele já tinha feito um jejum de 40 dias, e quando eu terminei o meu primeiro na água, ele falou, você é doido, você fez só na água? Eu falei, você não fez não? Ele falou, não, eu fiz com suco de laranja. Olhei para ele e falei, por quê? Para ter um pouco de energia. Eu falei, esse é o problema. Porque ele falou assim, eu quase morri, imagina você só na água. Eu falei, eu passei bem. Ele falou, não é impossível. Ele falou, eu que botava energia, tinha fome todo dia. Eu falei, tinha fome, porque todo dia você dava uma dose de glicose, seu corpo pedia mais, e você não entrou na cetose. Eu falei, eu não tive fome. Ele falou, você está dizendo que o meu foi mais difícil? Eu falei, muito mais difícil. Eu não sei se eu te aplaudo chamando de herói, ou se eu te chamo de estúpido, né, pelo que você fez. Então, há maneiras e maneiras de fazer isso. Mas, gente, o jejum parcial, ele vai ajudar pessoas que talvez não possam jejuar em outro formato. Grávidas e lactantes não deveriam permanecer períodos longos sem comer, né? Paciente diabetes tipo 1, tipo 2, nem pensar em fazer um jejum sem acompanhamento médico perto. Né? Pacientes com gastrite, refluxo, jejum parcial, mesmo que ele seja um modelo rígido, ele é uma ferramenta que vai nos socorrer. E eu estou dizendo isso porque, já que Jesus não determinou o formato, já que não há regras, o que você precisamos é praticar. E outra, você também não precisa escolher um só. Quando eu estava fazendo 2 desses jejuns de 40 por ano, agora eu estou fazendo 3, o pastor Marcelo Neves, aqui da nossa equipe, falou, eu te acompanho em 1, em 2 não. Eu falei, eu não te chamei nem para 1, você faz se você quiser, ninguém é obrigado a fazer nada. Ele falou, não, é que quando eu sei que você está no segundo, eu fico me coçando. Quando eu estava escrevendo esse material do jejum parcial, trocando ideia com as pessoas de jejum, ele falou assim, cara, eu vou te acompanhar no segundo, mas no segundo eu vou fazer um parcial. Né? E ele falou para mim de algo interessante. O que me fez migrar? Hoje, quando as pessoas me perguntam, pastor, o senhor fica só na água? Eu falei, não, só na água. Eu acho que eu fiz 3 desses 13 até hoje. Na verdade, no segundo jejum, já comecei a tomar café e chá, apesar de não ter caloria ou energia. Eu lembro que eu estava fazendo no inverno, e o doutor Aldo me perguntou, você tem uma palavra de Deus para fazer 100? Eu falei, não, mas eu fiz o primeiro 100. Primeiro eu não tomava água de coco, não tomava chá, tomava café, era só água, nada mais. Não cuidei de absolutamente nada, não tinha equilíbrio eletrolítico, não tinha nada. Foi o jejum mais raiz, né, possível para 40 dias, que não poderia ser sem água.
E no segundo, quando ele me pediu algumas coisas diferentes, eu lembro que ele me orientou a tomar uma canequinha de missô shiro por dia. Você, depois de vários desses, não vai querer ver mais missô na frente. Mas no início era uma ferramenta. Por quê? Por causa do pouco de sódio. Aquilo tem 30 calorias. 1 grama de fibra alimentar, para quem tem nutrição. 2,5 gramas de carboidrato. Né? Aquilo não tem efeito nenhum para energia, mas quando eu tomava, me levantava. Eu dizia para ele, cara, isso é psicológico? Que parece que eu comi. Ele dizia, não. É porque é salgado. Reposição de sal. Né? Então, algumas dessas coisas, eu comecei a migrar para um parcial rígido. Meu terceiro jejum, ele falou, cara, se você vai continuar fazendo isso com pequenos intervalos, nós precisamos suplementar. Eu falei, por quê? Ele falou, sua mensagem de jejum não pode colidir com a do cuidado do corpo. É um estresse muito grande para fazer em períodos tão curtos. Né? Então ele falou assim, você vai ter que pelo menos suplementar. Eu brinco, cada jejum a gente faz um laboratório. Eu virei uma cobaia, um rato laboratório. Né? Eu não sou só acompanhado, eu sou estudado. Mas qual era a ideia? Encontrar um formato onde a recorrência pudesse ser praticada de forma sustentável. Né? E o que eu descobri foi que o jejum parcial não é só uma boa ferramenta para os iniciantes, para quem está aperfeiçoando. Para quem já entrou no modo profissional, hard, pro, nitro, chame como quiser. Né? Eu agora estou fazendo 3 desses ao ano, como eu mencionei. O jejum parcial é uma ferramenta. O que eu descobri sobre a importância do parcial começou quando? Eu, honestamente, gente, a maior parte da minha vida, eu tinha um preconceito gigante com o jejum parcial. Na minha cabeça, não verbalizava isso para ninguém, eu pensava, isso é para os fracos. Para quem não aprendeu a ir logo na água. E, aliás, eu nem achava tão inteligente quando eu via gente no parcial sofrendo o que a gente na água não sofria. Mas eu tive uma conversa recentemente com um amigo, que ele tanto fazia os jejuns comuns, como fazia o de Daniel. Só que quando ele fazia o de Daniel, os 21 dias, ele dizia, isso aqui para mim não é jejum. Eu dizia, por que não? Ele dizia, não, isso aqui é um propósito, é uma consagração, porque a palavra jejum, que nós lemos no texto de Lucas, usada ali para definir o ensino de Jesus, a palavra grega é nestiu, é uma palavra composta. Ne é um prefixo negação e estiu significa comer. Então, a palavra jejum, em essência, significa não comer. Eu creio que na Bíblia, jejum envolve outras formas de abstinências, mas que as outras são complementares e não substitutas do jejum de alimento. Ele falou, se a definição do jejum é não comer, o cara está comendo, não está jejuando. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas não comer tudo é tão não comer quanto não comer nada. O não comer está ali, de alguma forma. Mas como eu percebia que ele era alguém que praticava, que ele não estava falando contra, e era só uma definição, eu confesso que aquilo me deixou curioso. E eu comecei a pensar, falei, Deus, nós inventamos um tipo novo de jejum, que não deveria ser chamado de jejum. E eu, quando encasqueto com algo, eu dificilmente largo aquele assunto até ter uma resposta. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos pensando, orando a respeito do assunto. Setembro do ano passado, o Espírito Santo falou comigo com muita clareza. Qual era a essência do jejum desde o Antigo Testamento? Olha, aflige a alma, essa é a maneira que ele era chamado. E o Senhor falou comigo, uma dieta restrita. Deixa o jejum parcial de lado, uma dieta restrita. Aflige a alma. Eu falei, aflige. Por quê? Para sair daquele peso enorme que eu tive no passado, né? Eu passei por um processo de reeducação alimentar com dietas muito severas. Né? Eu fiz por 5 vezes antes de começar a entrar nesses jejuns, dietas que duravam exatos 40 dias. 500 calorias por dia. Eu emagreci em média 16, 17 quilos num período desse. E eu dizia para minha esposa, eu disse, isso aqui é que nem jejum. Ela, como assim? Eu dizia, olha, eu não sei explicar. A sensibilidade espiritual é a mesma. O quebrantamento de alma é o mesmo. A modificação da carne é o mesmo. Quando eu fiz o primeiro jejum só na água, eu descobri que eu perdi o mesmo peso. Eu protestei com o médico. Eu falei, cara, você me acompanhou nas dietas e agora está acompanhando o jejum. Eu perdi o mesmo peso. Ele falou, não estava esperando algo diferente. Eu falei, mas eu perdi isso comendo. Ele falou, comendo 500 calorias? No dia inteiro? Ele falou, Luciano, isso é o que na ciência nós chamamos de Fasting Mimic Diet, a dieta que imita o jejum. Qualquer organismo, até 500 calorias, sem carboidrato, forçado a entrar em cetose, vai simular todos os mesmos efeitos do jejum. Eu falei, eu já sentia na prática. Comparado não com 40, eu pude comparar isso depois, mas com 21 dias, que era o que eu fazia até então, que era a mesma experiência. Eu falei, peraí, eu posso jejuar comendo? Ele falou, esse pouco
fisiologicamente você vai ter o mesmo resultado. Foi esse argumento que ele usou, para que eu migrasse de só para água, porque hoje eu chamo de um parcial rígido. Eu consumo só líquidos, eu tenho um tanto de caloria que não extrapola a dieta que imita o jejum, eu perco exatamente o mesmo peso, de vez em quando faz na água, você percebe que espiritualmente, emocionalmente, fisicamente é igual, mas para efeito de saúde, cuidar do corpo, não. Eu mantenho suplementação, né? Meu médico falou esses dias para alguém, questionou, o Subirá não está se matando aí com esse negócio? Ele falou, está mais nutrido quando jejua do que você que está comendo. Né? Por quê? Tem uma suplementação inteligente que não quebra o jejum. Eu tomo via oral, eu tomo intravenosa, eu tomo intramuscular, tudo que você imaginar. Aonde eu quero chegar? O meu preconceito com o parcial foi diminuindo. Até que em setembro do ano passado, o Senhor falou comigo, essa será uma das ferramentas mais importantes para se estabelecer a cultura do jejum. Eu falei para Deus, eu nunca vi gente jejuar na minha vida como nos últimos anos, depois do primeiro livro. Mas, em outras palavras, o que eu senti de Deus foi, você conseguiu trazer os doidos. Você não vai trazer a maior parte das pessoas que vão precisar do mesmo processo que você. Ele falou, alguns dos que você mobilizou em outro nível já jejuavam. Ele diz, lembre de como você começou, pulando uma refeição, seus medos, seus desafios. Eu estou convicto de que se nós queremos viver uma cultura de jejum, é lógico, gente, o parcial não faz sentido para um dia só. Então, eu estou fazendo um jejum parcial de um dia. Né? Eu digo para alguns de vez em quando, tome vergonha na sua cara, menos que sejam grávidas, lactantes, aquelas situações que nós mencionamos, né? Talvez até no menor faça sentido. Mas, gente, aflição de alma, você consegue até com dieta, não precisa nem ter jejum. Números 11:4, diz que o povo começa a reclamar do maná e diz, nossa alma tem fastio desse pão vil. Outro dia alguém falou, pastor, será que o maná era ruim? Eu falei, amigo, coma picanha 1 ano, todo dia. Você não vai aguentar mais ver picanha. Melhor missushiro que eu já tomei na vida, Dr. Aldo e meu médico que faz. Ele fez 21 dias com missushiro, faz 2 anos que ele não toma miso. Porque de alguma forma você pode afligir a alma. E a ideia de afligir a alma não é sofrer de graça. Porque nós falamos que você pode evitar o sofrimento. Mas é você lembrar que existem deleites superiores. E é você entrar no lugar de percepção deles. Né? Então, para aqueles que dizem que o jejum de Daniel não é jejum, eu digo, ele cumpria a essência que era afligir a alma. Em Daniel 10:12, quando o anjo aparece para ele, ele fala, olha, desde o dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. A palavra traduzida, se humilhar, é a mesma de afligir a alma, que é usada em todo o Antigo Testamento. Né? Ele está dizendo, você se submeteu a isso. Né? Evidente que Daniel já tinha o hábito de jejuar. Em Daniel 9:3 ele diz, voltei o rosto ao Senhor para o buscar, coração, com súplicas, com jejum. E tinha isso como padrão. Não quer dizer que a pessoa vai fazer um único formato ou estilo. A Bíblia fala que João Batista, que botava os seus discípulos para jejuar com frequência. Ninguém vai fazer os discípulos jejuar com frequência se não jejua. A Bíblia diz que ele tinha um modo de vida jejuado. A Bíblia diz que ele vivia de mel e gafanhotos. Né? Existem pessoas que têm adotado, né, formatos de jejum por longos períodos, que ainda que sejam parciais, são rigorosos. Né? Irmã Valnice Milhomes me confidenciou uma vez que ela começou um jejum não só de vegetais, mas de crus. E ela empolgou e não parou, ficou por 4 anos, comendo só crus. Né? Então, é possível que você tenha outros formatos que não vão ser tão desgastantes e que vão ajudar as pessoas em todos os níveis. Não importa se está começando, se está aperfeiçoando, se já está, né, no modo que os amigos aí brincam e chamam de profissional. Com esse entendimento, eu quero te deixar um encorajamento. Nós temos que aprender não só sobre o que é o jejum, à luz da Bíblia, todo aspecto fisiológico, e entender qual a resposta nós vamos dar a Deus. Se Jesus não determinou a periodicidade, eu não posso dizer para você que você tem que fazer 2 vezes por semana. Mas honestamente, se a gente adotasse o hábito de 1 dia por semana, nós já teríamos uma vida bem mais saudável. Né? Agora, o que eu posso te dizer é que ninguém pode te dizer de quanto tempo, qual a duração, o formato do jejum, porque você é livre para decidir isso tudo, a não ser quando tem a direção do Espírito Santo, aí você é livre para obedecer. Mas o que eu e você não temos o direito de escolher é nunca jejuar nenhum tipo de formato, nenhum tipo de duração, né? Nenhum tipo de periodicidade. Aí nós estamos claramente contrariando o ensino de Nosso Senhor. Então eu espero, se você faz parte dos 60% que ainda não abraçou a experiência,
que não sabe o que fazer quando a gente começa aqui 21 dias de jejum. Eu quero de alguma forma encorajar você, sem julgar nem culpar você de absolutamente nada. A maioria de nós tem uma baixa resposta por falta de entendimento. Agora, você só não vai ter entendimento se não quiser. Minha expectativa é que você não apenas leve o livro, mas que você leia antes do final de agosto. Porque em setembro nós vamos vir com uma mobilização grande para a igreja, para um tempo de jejum. Você recebe essa palavra? Não quer dizer que você não possa almoçar hoje. Tem uns que já saem no desespero, né? Ou pelo menos você pode no parcial, talvez deixe de lado algumas bobagens que você não precisa comer, que comeria errado hoje, e diz, já estou começando o parcial. Mas a gente pode se programar e aprender. E a minha oração é que Deus de fato traga em nós, não só informação, mas despertamento, para que a gente corresponda e pratique de alguma forma. Quando eu compartilho o que eu faço, é só para dizer, eu digo o que eu digo com a autoridade de quem vive, mas não é para oprimir ninguém a imitar. Embora a gente de alguma forma espera servir de exemplo.